Olá, senhoras e senhores, bem-vindo a mais um programa do Criativo Cast. Temos aqui hoje mais um convidado super especial. Todos os dias a gente tem um convidado especial, mas esse tem muito a ver com o meu negócio, tem muito a ver com artes visuais, vídeo, tecnologia, animação 3D. Então eu vou conversar hoje com Felipe Hudson. Ele é formado em Sistemas de Informação e iniciou na área de 3D em 2002. Logo passou a ter um forte envolvimento com a Autodesk, fabricante de vários softwares da indústria de mídia e entretenimento, e ingressou no ensino e desenvolvimento de treinamentos em centros autorizados da Autodesk. Estudou desenho e anatomia, se especializou em creature design na Nahman School of Visual Effects e vem desenvolvendo seus trabalhos em modelagem, design de personagens, criaturas e recentemente desenvolveu seu próprio curso online. Legal, Felipe, bem-vindo. Obrigado pela sua presença, viu? Maravilha, eu que agradeço, agradeço o convite. Para mim é uma grande satisfação, uma grande alegria mesmo estar por aqui. Legal, e para a gente é um prazer ter pessoas assim como você, que é criativo, que tem tudo a ver com a indústria criativa, tem um conhecimento muito legal, que eu acho que é uma coisa pouco difundida no Brasil, que é o Visual Effects, que é o Creature Design, Sim. Que é uma coisa que tudo a ver, né, com a indústria criativa, mas eu não sei se é por falta do mercado, se é falta de escola, se é falta de interesse, o que leva o Brasil ainda a não ter porque o Brasil ele é conhecido como uma nação criativa na área Sim. de publicidade. Por que será que o 3D não é tão difundido no Brasil ainda? Então, são vários desses aspectos que você chegou a citar, né? Porque assim, o 3D ele se envolve em vários tipos de indústria. Né? Então você tem design e visualização, né, que gira em torno de arquitetura, produto, coisa desse tipo. Legal. Que existe até uma boa demanda, uma indústria relativamente forte no Brasil. Tem a indústria da publicidade, né, que também faz um bom uso, inclusive, desse tipo de tecnologia. Né? O que, de repente, a gente ainda não tem de forte seria a indústria do cinema, né? É muito pontual ainda o uso do 3D, Sim. Né? Do CG mais robusto, digamos assim, né? E você tem o que está em expansão, que é a indústria de game, né? Isso é interessante. A indústria de game respira muito do 3D, né? Mas a nossa indústria de game ela ainda é relativamente pequena. Entendi. Então, por conta disso, né? As coisas são proporcionais. O 3D ainda ele não está, digamos assim... massificado. Exatamente, Entendi. Exatamente. Mas você acha que é mais por falta da indústria ou porque o hardware também não é dos mais simples, né? Você tem um hardware compatível aí para fazer esse tipo de 3D que você faz? Eu acho que, assim, levando em consideração, né, todo esse contexto que você chegou a citar, eu acredito que o hardware ele não chega a ser um problema. É mesmo, interessante. Inclusive, para se aprender 3D, para estudar 3D... Você não precisa de nenhuma Ferrari. Exatamente. Entendi. Né? Até você ter uma maturidade profissional, né, você pode trabalhar com uma máquina super tranquila, sabe? Uma máquina, sei lá, que de repente roda um jogo do momento. Entendi. Se rodar esse jogo do momento bem, já é mais do que suficiente para você aprender a lidar com as features, né, do 3D. Entendi. Por mais pesada que elas sejam. Ela acaba sendo pesada, foi o que você falou, a partir do momento que você começa a adicionar complexidade na cena, né? Exatamente. Fumaça, ambient inclusion, os shaders mais fotorrealísticos, enfim, a partir do momento que você começa a complicar ali, eu diria advanced settings. Exatamente. Né? Exatamente. Porque o básico, acho que qualquer laptop hoje em dia quase está rodando, não tá? O básico, roda tranquilo, né? Para você ter ideia, assim, é meio que um padrão. Você, né, se você fizer uma pesquisa no requisito mínimo que os fabricantes dos softwares recomendam, você tem o requisito mínimo que eles recomendam, né? O requisito mínimo fica ali entre 4 e 8 GB de RAM. Ou seja, o laptop hoje já está fazendo. Exatamente. Né? O recomendado a partir de 8, fica ali entre 8 e 16 GB de RAM. E ele não dá já mínimo trabalha de, bem. De processador? Então, o grande gargalo da coisa é sempre RAM.
Interessante. O processador, né, ele tem sim uma participação importante, principalmente quando se trata de render, o render convencional, né, que a gente chama de render offline. O processador aí sim ele vai fazer uma diferença, né, porque a quantidade de núcleos que ele tem, a capacidade também de processamento que ele tem, vai fazer com que o seu render aconteça mais rápido. Interessante, né? Mas não é o gargalo, então. Não, o gargalo normalmente é a memória. É justamente a quantidade de informação que às vezes é muito grande, que precisa ser alocado na memória para que isso sim seja processado, que muitas vezes não é o suficiente e aí dá o crash. E você trabalha com o quê? 64? Olha, hoje, inclusive, como eu estou focado mais em treinamento, eu tento ter uma máquina que seja relativamente parecida com as dos meus alunos. Então, eu coloco já uma exigência até relativamente baixa para mim, justamente para eu não ter uma diferença muito grande, né? E eles sofrerem, né? Eu fazer alguma coisa, de repente, e aí na hora que eles forem fazer, eles não vão conseguir. Entendi. Né? Então, eu tô trabalhando ali com 16 GB de RAM, né? E já dá para tocar legal. Já dá para tocar legal, né? Às vezes, né, você vai esperar um pouquinho mais mesmo, né? Normal, dependendo do que você estiver fazendo, mas dá para contornar, né? Dá para você, né, ir levando. Eu vou entrar nesse papo de game. Aliás, eu vou entrar em todos os papos. Eu vou entrar no papo de vídeo, filme, cinema, publicidade e game. Mas antes, me fala um pouco do seu histórico aí. Você começou cedo no 3D, ou seja, 2002, né? 2002, ou né? Seja, nos primórdios ali de um 3D decente. Vamos dizer aí que eu peguei o finalzinho da vanguarda aí do 3D aqui no Brasil, né? Tem uma galera que começou nos anos 90 ainda, né? Então você tem nomes que até hoje, né, são aclamados, como o Alceu Batistão, da Vetor Zero, né, o Cris Costa. Então, assim, essa é uma galera que, digamos assim, que, né, a própria Seagulls Fly, que foi uma produtora muito famosa, inclusive no mundo, né, que era carioca. Legal. Então, assim, é uma galera que, né, começou mais ou menos aí nessa época, e eu peguei o finalzinho ali né, dessa galera, desse embalo inicial aí, né, quando o 3D começou realmente a ficar difundido, ele se proliferar no país, né. Legal. Bom, só que assim, nessa época, né, você quase não tinha material na internet sobre 3D. Imagino. E o que tinha normalmente era em inglês, né? Então muitos dos brasileiros nessa época mesmo, né, não falavam inglês. Tinha muito aquele lance do inglês do colégio. Então assim, a galera, né, tinha que realmente, né, dar uma suada a mais ali para desvendar alguma coisa. E você já falava inglês ou não? Então, meu inglês, assim, eu já falava alguma coisa, mas ainda tinha bastante coisa para evoluir. Entendi. Mas você aprendeu com inglês, né? Porque não tinha muito em português para aprender, não. O início era basicamente, inclusive até hoje, né? Assim, o 3ds Max mesmo, ele só ganhou uma versão em português o ano passado. Não diga. O ano passado. Na verdade, o ano retrasado. E eu diria que os outros não devem ter em português. O Cinema 4D não tem, né? Acho que não. Maia também não deve ter. Acredito que talvez o Maia também tenha, porque como o Maia passou a ser da Autodesk, já faz algum tempo, acredito que eles tenham padronizado nesse sentido. É engraçado que a Autodesk tem dois softwares 3D, o 3D Max e o Maia. Exatamente. E como eles competem entre eles mesmo? Não, então, eles estão agora... Ou tá um target, cada um ele põe para um mercado diferente. Então, eles estão tentando fazer um marketing para arrumar um target para cada um. Mas o que acontece? Ainda assim, você vê no próprio marketing que eles abraçam toda a indústria de media entertainment, né? Entendi. Só que assim, em especial o 3ds Max, ele abraça também design e visualização, justamente porque ele tem uma integração muito forte com o AutoCAD. Entendi. A parte de arquitetura você fala. Exatamente. Entendi. Né, que é um lance que o Maia já não tem. Entendi. Né, então, assim, é uma questão histórica mesmo. Né, Eu diria que é voltado mais para o marketing do que qualquer outra coisa, porque na maioria das coisas você consegue fazer o que você quer fazer nas duas plataformas. Consegue, exatamente. Né? Você mais uma questão de direcionamento ainda por parte deles. Exatamente. Eu acho que aconteceu o seguinte, eles começaram a gostar das coisas e começaram a comprar o software. Falaram, depois a gente vê o que a gente faz com ele, mas é muito bom, tá tendo market share, vamos comprar. Exatamente. Assim, essa é uma história assim, que é porque muita gente não consegue compreender, né, como é que as coisas realmente aconteceram na origem desses dois produtos.
E aí a coisa parece ser muito confusa, né? Mas é puramente uma questão histórica mesmo, né? Porque o Max, que era da Discrete, era uma outra empresa. Que, por sinal, uma belíssima empresa, diga-se de passagem, né? Sim, Dona da Flame, Flint, exatamente, Inferno. Exatamente, né? Tudo isso foi incorporado. Ferramentas fantásticas. Exatamente, né? E assim, o 3D, enquanto era Discrete, né, eles desenvolveram um software de 3D que era para atender justamente mais o usuário final, né? O usuário até pessoal, aquele cara que tinha o PC em casa. Entendi. Né? Enquanto o Maya, nessa época, atendia o quê? Exatamente. Então, assim, o Maya nasceu já funcionando em sistema Unix, funcionando em Silicon Graphics, que eram máquinas realmente gigantescas. Então, assim, exatamente. Então, assim, um veio do topo e o outro veio lá da base, né? O lance é que quando o software de 3D começou a se popularizar, foi aí que o Max ganhou muito público. E, querendo ou não, a indústria do game usava um 3D muito mais humilde, né? Porque tudo tinha que ser processado em tempo real. Então, como é que você poderia ter mão de obra fácil, trabalhando inclusive com o 3D que teria que ser mais leve? Era justamente através da galera que usava PC. Entendi. Então foi aí que o Max começou a ganhar muita força, a Autodesk se interessou, né? Até porque a indústria do game, né? Quem teve visão, né? Já viu que era uma coisa que ia realmente se tornar gigantesca, né? Inclusive maior do que o cinema. Hoje já é maior que o cinema? Já é maior que o cinema. Né? Já faz alguns bons anos até que já é maior que o cinema. Uau! Né? Em termos de faturamento, exatamente. Em termos de envolvimento de pessoas? Eu acho que hoje assim, é um dado que eu não tenho, mas eu acredito que sim, né? Hoje você pega, né, a população adulta, né, são consumidores em potencial de game, né? Entendi. Desde mobile, né, o celular. Que há pouco tempo atrás era uma coisa de criança. Exatamente, exatamente. Então hoje você vê o público adulto e a gente vai ver inclusive o público da terceira idade consumir games. Né? Isso é fantástico. Sensacional. Sensacional. Agora eu fiquei curioso nisso. Eles compraram a Discrete inteira ou só um produto da Discrete? Não, eles compraram a Discrete inteira. Né? Então, e o que eles fizeram com os softwares da Discrete? Que nem esse que eu mencionei. Eles simplesmente incorporaram inclusive as equipes de desenvolvimento, os times. Eles existem softwares ainda ou não? Existem. Ainda existem. Alguns foram descontinuados, que foi o caso do Combustion. Ok. Né? Mas... Porque o After Effects engoliu ele. Assim, o After Effects, querendo ou não, né, era um concorrente direto do Combustion. O Combustion, inclusive, em alguns aspectos, ele até era mais robusto. Porque ele era Node, né, em vez de ser timeline-based. Não, o pior é que ele também... assim, ele até teve depois um sistema de Node, mas ele ainda funcionava muito em camada. Entendi. Só que assim, o lance é que o Combustion, ele era na verdade um grande depósito de features dos seus softwares mais pesados, né? Como por exemplo o Flame, o Smoke. Então assim, à medida que o hardware ia evoluindo, o Combustion herdava alguma feature desses outros softwares. Daí o cara não precisava de um hardware específico para rodar, podia rodar num PC e aí ele foi ficando robusto. Exatamente. E por que mataram ele então? Então, o problema é que assim, começou a ficar um leque muito grande também para os times de desenvolvimento darem conta. Entendi. Né? E querendo ou não, o After, ele começou a ter muita aderência também na indústria. Entendi. E querendo ou não, para aplicações mais pesadas, acabavam se usando o Smoke, o Flame. Entendi. Então o Combustion, ele começou a ficar meio que assim, ó, beleza. Porque é o seguinte, se o cara for high-end, ele não vai usar essas ferramentas, ele vai usar uma ferramenta high-end. Isso. Até mais com uma questão de boutique, não é nem questão de features, porque Isso. o cara era até uma questão de status, o cara trabalhar com software desse patamar. Exatamente. E aí eu acho que ele não tinha lugar no mercado, porque esse mercado de eu faço, eu me viro, eu sou bom nisso, o After Effects tomou conta. Exatamente, porque a Adobe sempre focou em PC. Exato. Sempre focou no usuário final, aquele cara que está em casa, que é a mesma máquina que está na casa do cara, mas que também pode estar na empresa. Sim. Né? Então, o Combustion ele começou a realmente ficar sem lugar. Né? Até chegou um momento que
Porque era um excelente software, né? Excelente, eu gostava excelente. muito dele. Excelente. Tinha uma ótima integração, inclusive, com o Max, com os softwares de 3D, né? Sim, mas daí ele perde, porque a integração com o Premiere e com o Exatamente. Photoshop Exatamente. Assim, imbatível. São várias linhas, né? São aspectos mesmo dentro da pipeline que vão, aos poucos, definindo como se fosse uma seleção natural mesmo. É interessante. Interessante. Mas agora vamos tentar falar um pouco desse mundo fantástico que é o 3D, tanto para cinema, que é a parte que me toca diretamente, e eu vi aqui na sua bio que você fez escola de Visual Effects, por sinal, não uma escola, a escola de Visual Effects. Sim. Isso muito interessante. Eu acho que nesse aspecto tem poucas pessoas no Brasil que teve o treinamento que você teve. Fala um pouco desse treinamento que você teve lá e fala um pouco do seu trabalho, que é esse que a gente está vendo aqui nessas telas, de creature design, onde veio essa ideia de trabalhar com ZBrush. Fala um pouco sobre isso. Maravilha, vamos lá. Então, na verdade, assim, o 3D ele sempre me fascinou, né, justamente porque eu sempre fui um consumidor de game desde criança. E quando chegou mais ou menos ali no final da década de 90, né, a segunda parte, né, da década de 90, foi quando lançou o PlayStation 1. E o 3D começou a aparecer forte, né, nos games. Inclusive, muitos desses games se utilizavam de cinematics, né, justamente para ilustrar uma determinada parte da história e não usar aquele 3D tão leve, tão humilde em real time, né, que seria o renderizado mesmo. E aí, né, esse lance mesmo das animações, né, dos cinematics, em conjunto com filmes, né, como por exemplo o próprio filme do Final Fantasy, né, você já tinha o início ali da Pixar também despontando no cinema. Então isso tudo já começou a me fascinar, né? E aí nessa época, né, o que tinha mais próximo em termos de faculdade ou era o desenho industrial, que estava sendo dividido, né, em programação visual e produto, e tinha, né, as faculdades que eram basicamente TI, né? Ciência da computação, sistemas de informação. Que é o caminho que você trilhou aí. Exatamente. Então, assim, eu pensei, caramba, eu sei que é um lance muito artístico, mas que eu sei que envolve muita tecnologia. E nessa época eu optei por ter uma base tecnológica mais forte, até porque também por uma questão geográfica, né? Tinha uma faculdade muito próxima de onde eu morava. Entendi. E eu acabei começando ali, né? Durante a faculdade, né? A faculdade obviamente foca em TI e não era muito a minha vibe, né? Então eu sempre tentava colocar algo visual no meio. Eu não sempre, né? Todo mundo queria fazer trabalho comigo porque eu sempre deixava o negócio bonitão, né? Legal. Mas já tinha uma veia criativa ali. Então eu sempre tentei descambar de alguma forma, né, pro lado artístico mesmo da coisa. Legal. Né, mas aí quando foi chegando no fim da faculdade, né, e aí o 3D começou a ficar mais acessível, os softwares começaram a chegar na casa das pessoas, né, eu fiz um curso básico mesmo, né, com um cara que tava, né, existia uma filial da Globo na cidade onde eu morava, que era Resende. E aí esse cara, ele me apresentou, né, os primeiros passos ali do 3D, ele me apresentou justamente o 3ds Max, que na época estava na versão 3, era o primeiro Max, se eu não me engano. Até antes disso era só 3D Studio. E aí ali, né, ali eu me encontrei. Né, eu falei, caramba, é isso que eu quero, assim que eu me formar eu vou tentar focar nisso daí. Aí eu me formei, né, aí começa aquela cobrança, né, de repente da família, de você fazer um estágio, começar a procurar um emprego, só que eu não queria nada na área de TI. Então eu falei assim, olha só, eu fiz até aqui o que vocês queriam, agora eu vou fazer o que eu quero. Excelente. Né, então... Porque a vida é sua, né? Mas ainda bem, né, meus pais, eu tive essa sorte, nem todo mundo tem essa, mas meus pais me apoiaram, de fato. Isso é legal. Né, e proveram, né, cursos um pouquinho aí mais aprofundados, né? Foi aí que eu conheci o meu primeiro centro autorizado da Autodesk, né? E assim, os cursos eram muito básicos ainda assim aqui no Brasil, né? Mas querendo ou não, me ajudaram. E aí, foi aí que rapidamente, pelo fato de eu ter, né, ido bem no curso e tudo mais, a própria escola me chamou para trabalhar lá. Ai, que legal, que legal. Né? E aí, né, aí você começa a colocar o lado profissional mesmo em cima do 3D.
né? E aí a evolução foi muito mesmo no trabalho, né? A gente tinha que descobrir como as coisas aconteciam e aí lançava alguma novidade no software, né? Por ser centro autorizado da Autodesk. Você já recebia. Então, assim, a gente recebia a versão antecipada, então a gente ia buscando, né, conhecer melhor as features do software e tentando colocar isso em prática de alguma forma, né? Então, assim, às vezes a gente via alguma animação, alguma coisa do tipo, né? E às vezes a gente não sabia como que os caras fizeram aquilo. Então a gente juntava uma galera mesmo para tentar desmistificar aquilo. Eu diria que um reverse engineering. Exatamente, exatamente. E assim, foi suor, mas assim, foi um esforço. Era um esforço, mas era muito gratificante quando a gente conseguia descobrir e até mesmo criar uma pipeline para chegar numa determinada solução. Sim. Então você tinha que solucionar, você tinha que arrumar a solução com o que você tinha. Sim. Né? Foi aí que eu acho que foi a grande evolução técnica mesmo que eu tive na minha vida profissional. Né? Então foram anos trabalhando nesse sentido, porque muitas vezes os alunos vinham com dúvidas, vinham com, como é que fez isso? E você tinha que responder. E para mim era uma derrota extrema quando eu não conseguia responder a pergunta de um aluno. Entendi. Então, quando eu não conseguia responder, eu já caía dentro, já juntava com a galera, e a gente tem que descobrir como é que essa parada é feita. Exato. Né? Então a gente caía dentro. Foi aí que, né, a gente saiu, na verdade, eu, Rafa Souza, né, Rafael Braga, Gustavo Rosa, né, que é uma galera que, né, tem digamos assim, uma participação histórica no 3D no Brasil que é importante, né, digamos assim. Né, ajudaram muito a difundir a tecnologia e a pipeline mesmo. Né, mas a gente teve a oportunidade de produzir um curso para uma outra escola, só que a nossa maneira, o cara deu carta branca pra gente, né, fazer do que a gente achava, como a gente achava que tinha que ser. Sim. Né, e foi aí que foi assim o grande desafio, não só para melhorar tecnicamente, mas o produto no fim ele ficou tão bom que impressionou os gringos. Que legal. Né, e foi aí que, no caso, os gringos que eu tô falando foi justamente a Nomon. É mesmo? Né, então a Nomon curtiu muito o material e pensou em de repente abrir uma escola no Brasil. Né? E aí eles, né, falaram assim, mas aí ele vai ter que ter gente para dar aula, né, aí no Brasil. Foi aí que a gente foi enviado, né, para Nomon e aí a gente teve esse treinamento imersivo. Que fantástico. E justamente para entender também a metodologia deles. Então, assim, esse treinamento intensivo foi em uma ferramenta específica ou foi generalista? Então, cada um meio que foi para um lado, tá, né, justamente para poder cobrir uma árvore, que é uma árvore grande. Muito grande. E foi aí que eu comecei, né? Assim, na verdade, eu já tinha um fascínio muito grande por personagem, né? Eu sempre curti desenhar e criar personagens desde de criança. Tá. E até mesmo no desenvolvimento técnico durante todo esse período, eu sempre foquei muitos estudos em personagem, né? Interessante. Foi aí que você começa, né, a ter a necessidade e a entender que, na verdade, não adianta você saber só o software, você tem que realmente estudar anatomia, né? Começar a focar a coisa para que você tenha uma qualidade de fato a ser atingida. Né? E aí quando a gente foi para Nomon, eu preferi justamente, né, ter um contato maior com o ZBrush, que tinha um envolvimento, né, o grande marketing era justamente até em cima de personagens. Então, para quem não sabe, explica o que é o ZBrush. O ZBrush, né, é um software de escultura digital. Perfeito. Né? Você tem o software 3D de base, né, os softwares convencionais de 3D, que é o Max, que é o Maya, que é o Blender, que é o Cinema 4D, que por muito tempo foram responsáveis por toda a pipeline de modelagem nas produções. Entendi. Então você fazia tudo através de modelagem poligonal. Sim. O ZBrush e o Mudbox, né, assim como o 3D Coat, que são softwares de escultura digital, né, eles começaram a aparecer ali mais ou menos ali, né, no início dos anos 2000, mas por enquanto meramente como uma escultura digital. Eles ainda não estavam dentro da pipeline de produção para cinema ou para game. Entendi. Né, mas era um 3D, era uma outra vibe do 3D. Só que o que acontece? Esses softwares, você não precisa se preocupar com o fluxo de segmentos, né? Você não precisa se preocupar com a estrutura de polígonos e como aquilo de repente vai funcionar, não só para quando suavizar a malha, né, e deixar o modelo mais, digamos, mais rico em polígonos, mas com uma aparência mais suave. Sim.
né? Mas e esses polígonos também eles são distribuídos de uma forma na superfície para que aquilo seja viável a ser animado. Então, por exemplo, um rosto, né, ele vai se deformar de várias formas para fazer as expressões faciais, e os fluxos de segmento, né, os polígonos, eles têm que estar organizados de uma forma que seja coerente com a anatomia, né, com os músculos faciais, para que aquilo se deforme da forma correta. Entendi. O ZBrush e os softwares de escultura digital, eles não têm essa pretensão. É simplesmente você ter uma quantidade absurda de polígonos e que eles conseguem, inclusive, aguentar essa quantidade de uma forma mais fácil do que os outros softwares. E você trabalha como se fosse uma massa mesmo. É realmente você esculpir. Você vai se preocupar só com a forma e não com a estrutura de polígonos. Interessante. A partir do momento que isso começou a ter uma convergência com os softwares 3D de base, então eles acabaram sendo inseridos na pipeline, hoje é o que você tem, né, o que a gente chama de retopologia. Então você primeiro modela no ZBrush, porque aí você já consegue colocar muito rápido um nível de detalhe alto. Então você consegue colocar poros, rugas, né? Dá pra Se quiser fazer... bump maps ou não? Como é que é? Desculpa, não... É normal maps, bump maps, como é que você faz isso? Porque então, no de base é assim, ou seja, eu tenho lá a textura, eu importo o meu bump maps, o meu normal maps, e eu consigo dar esse efeito de poros, rugas, etc e tal. No ZBrush é diferente. Isso, porque assim, foi aí que ele conseguiu ser inserido dentro da pipeline. Porque até então era puramente polígono, só que ele tem um core que consegue lidar com essa quantidade absurda de polígonos, né? Diferente dos softwares convencionais de 3D. Mas, por exemplo, ele tem uns presets ou não? Você tem que... Não tem preset de falar, isso daqui é pele. A diferença de fazer uma textura de pele e uma rocha... Tá puramente... Enquanto é escultura digital, puramente modelagem... É puramente polígono, tudo igual. Tá. Ele só vai virar uma rocha, uma pele, a partir do momento que ele vai para o software de base. Exatamente. A partir que ele vai para o software. E aí você vai jogar um shader que dê esse aspecto. Você vai jogar o shader que ele vai diferenciar o que é o que. Porque até então você poderia fazer um rosto de pedra ou um rosto de pele. Isso. Ou seja, no ZBrush não mudaria nada. O que mudaria é só a hora que você chega no software de base. Assim, você até consegue colocar shaders diferentes no ZBrush. Tá. Mas não é uma coisa que, assim, é mais para você... É um estilo. Entendi. É mais para você ter uma prévia do que vai ser. Entendi. Né? Aonde ele, de fato, vai ganhar o shader, o aspecto de pele, rocha, metal, vai ser no software de base, que obviamente vai estar atrelado a um render, a um motor de render. E você tem como fazer alguma coisa no ZBrush, mandar para o software de base e de repente falar, eu não gostei do nariz. E aí você volta para o ZBrush, eles se falam. É exatamente isso que acontece. Então, assim, a pipeline de modelagem, hoje você tem a integração total entre software de base e o ZBrush. E qualquer um dos softwares se fala. Ou seja, não interessa qual software de base, ele tem Isso, porque você vai exportar um arquivo que é universal. No caso, por exemplo, o OBJ, ou, por exemplo, até um FBX, né, que é o tipo de arquivo até que tem investido... Né, eu gosto. Os fabricantes têm investido mais justamente porque ele vai além simplesmente só da estrutura de polígonos. O que eu gosto é o seguinte, às vezes quando eu exporto o OBJ, eu tenho que, não é só importar, eu tenho que importar e ainda fazer um monte de coisa lá para ele ficar igual que era para ele ser. Ele é mais antigo, né? Ele é mais simples. O FPJ eu ponho lá, importo luz, cena, movimento, tudo e já tá tudo lá. Isso. Então, eu acho que eu não tenho a visão que você tem, mas eu acho bem mais simplificado trabalhar com FPX. A tendência, né, é realmente... migrar de OBJ para FPX? Assim, eles vão coexistir. O OBJ eu acredito que não vai morrer, porque assim, tem coisas simples que ele vai dar conta, você não vai sentir a diferença, digamos assim. Entendi. Né, mas quando, por exemplo, você quer importar ou exportar cenas, que aí, como você falou, né, tem luz, de repente tem alguma coisa animada, então o FBX ele vai atender esses aspectos. O OBJ não. Não. Fantástico. É basicamente isso. Fantástico. E vamos falar desses seus characters, que eu acho eles fantásticos, na verdade. Eu acho incrível. É tudo ZBrush? Esses são todos ZBrush, né? Mas assim, é todos a ponto de você não ter passado em nenhum outro software? Então, por exemplo, esse do meio, né? Eu já estou no processo de retopologia.
que é justamente Traduz pegar aí. essa escultura que tem milhões de polígonos, bilhões de polígonos. e tornar ele viável para animação, porque imagina você ter que animar milhões de polígonos, não dá. Né? Então o ideal é você ter uma malha muito mais leve e a organização desses polígonos, eles têm que estar de acordo justamente com a deformação que isso for ser realizada. Fantástico. Mas, né? Por exemplo, se a gente pegar esses filmes high-ends aí da Marvel, o nível de detalhes dessas criaturas são incríveis. Sim. Eles fizeram esse mesmo processo. Ou seja, Isso. tiveram que simplificar o mesh de alguma maneira, os polígonos, para conseguir modelar. Exatamente. Para conseguir animar. Isso. Então, ele pega isso, faz a retopologia, que é essa malha mais leve, e aí, através de features dos softwares de base, por exemplo, usando o Normal Map, usando o Displacement Map, você ganha um nível de detalhe maior em cima de uma malha que é relativamente leve. Entendi. Então essa que é a grande sacada. Aí que tá o pulo do gato. É aí que tá o pulo do gato, é isso aí. Que você precisa, aí que vocês precisam estudar e entender isso, porque o cara como eu, que seria mediano no 3D, assim, que não tem um nível de proficiência muito top, a gente acaba tentando fazer tudo de um jeito e acaba pesando demais o modelo. Então acaba demorando muito para renderizar. E se a gente tem essas técnicas de pessoas que estão no dia a dia, facilita o workflow, fica mais rápido, fica com qualidade melhor, você consegue interagir com outros softwares, então fantástico mesmo. Esse tipo de material que você faz é muito legal. E tudo veio da sua caixa cefálica aqui ou vocês são inspirados em characters já existentes? Eu curto muito criar. Isso é ótimo. Né? Então, assim, o meu curso, inclusive, né, ele tem um foco muito grande, inclusive, no design, que é justamente que existem técnicas justamente para você chegar num design que realmente funcione, que seja belo, que seja, de repente, você está procurando realismo, que seja verossímil, mas que não necessariamente exista. Né? Então, por exemplo, no caso esse modelo, né, dessa moça, esse não foi uma criação minha, foi uma adaptação, na verdade, de um personagem que já existe, né, da Top Call, que é a Witchblade. E eu tenho um livro, né, da Top Call que tem várias artes. Aí eu olhei uma arte que é muito parecida, né, eu olhei, caramba, que legal, acho que vai ser um desafio bacana porque eu queria fazer um render meio que parecesse como se fosse uma ilustração. Então... Mas ficou muito top, hein, esse? Foi uma adaptação, assim, tá bem próximo, né? Mas você tem que adaptar algumas coisas pro 3D. Esse cabelo não é hair, não? Não, esse é malha mesmo. É malha. Né? Foi feito mecha por mecha. Caraca. Ficou muito legal, muito legal. E qual é você usa algum render específico? Então, para essas imagens que estão aqui por enquanto... né, que são stills. Certo. Eu usei basicamente render passes que você extrai do ZBrush. Então você pode extrair specular, né, que seria o brilho. Sim. Então eu extraio brilhos em intensidades diferentes, em concentração diferente também, que é o que seria o glossiness. Sim. Né, e tiro alguns render passes até de metal, né, eu tiro o ambient occlusion, tiro o ZDF, Por que você tira, só para mim entender? Então, aí eu pego todos esses passes e aí eu componho eles no Photoshop. Então, na verdade, esse render que você está vendo é basicamente passes que eu extraio do ZBrush e depois eu componho no Photoshop, que inclusive tem muita coisa que eu pinto no Photoshop até. Tô vendo muita gente fazer isso. Porque... Tá para o workflow padrão, né? É lógico que no caso Steel. No caso Steel... seria After Effects para fazer a mesma coisa. Porque assim, muitas vezes você acaba sofrendo um tanto com render, né? Então você fica lá configurando o shader e aí você manda o render e espera. Então você tirando os passes, né, fica rápido, né? E você além de ficar rápido, você pode manipular o pass separadamente. Exatamente, né? Você tem um controle muito grande. Você vai lá, aumenta e assim vai. Isso, exatamente. Acho que ficou muito top, hein? Aliás, todas as opções aqui as pessoas não conseguem ver esse por causa do enquadramento. Sim. Não conseguem ver esse daí. Sim. Mas ficou muito legal, cara. E o nível de realismo da face também, das rugas, incrível. Obrigado. Então, parabéns. E aí isso tem tudo a ver com a indústria criativa, porque isso é pura criação, pensa bem. É aí que entra, né? Você estava até me perguntando sobre a questão, né, da parte técnica que entra. Então, assim, na verdade, o artista de 3D, até
quando se trata então de personagem, né, você tem que ter uma carga muito forte, uma base muito forte técnica de software. Certo. E ao mesmo tempo você tem que ter um lado conceitual, um lado artístico, digamos, seria? Artístico, exatamente. Você pode chamar dessa forma. Também muito forte, muito embasado. Ou seja, os dois, você precisa desenvolver esses dois lados para se tornar um bom animador 3D ou exatamente. 3D. Existe toda uma carga fora do software que ela precisa ser estimulada e alimentada. Porque não adianta o cara saber apertar botão no software se ele não tem exatamente. a arte por trás. Exatamente. Então você tem que exercitar a sua observação, você tem que exercitar o seu conhecimento de anatomia, Fantástico. você tem que exercitar o seu conhecimento de luz, de cor. Então, todos esses aspectos, eles se somam quando você vai trabalhar no âmbito mais técnico. Fantástico. E quando você está desenvolvendo... Você chama isso de quê? Character? Você chama isso de personagem? Isso. Quando você está desenvolvendo um personagem para publicidade, TV, cinema ou para jogos, o que você tem em mente, assim? Ou quando você está fazendo para jogos, você tem em mente fazer uma coisa mais simplista, porque você sabe que tem que jogar no Unity, alguém vai ter que simplificar esse mesh para ele poder ser renderizado em real time? Ou você começa de um branco igual e depois, no final, você, sei lá, dá um trato no personagem para mídia dedicada? Em termos de design, quase não muda. Não muda. Né? Então você começa o começo é igual. Eu procuro realmente ter uma ideia o mais embasado possível. Então, assim, por exemplo, se me pedem algo que, por mais que seja fictício, né, tem que ser verossímil. Então, para que isso seja verossímil, eu começo a fazer uma pesquisa da atmosfera, né, de repente do briefing que me passam. Não, vai ser um jogo que, sei lá, é tipo um outro planeta, mas é muito parecido com a Terra, né? E assim, o personagem, sei lá, ele tem um lance que é mais um lance de guerreiro, um combate mais físico mesmo, né? Não é tão inteligente. Então, assim, você recebe um briefing e aí você... Isso quando você está dentro de uma produção, né? Porque assim, dentro de uma produção, na verdade, existe o concept designer. Certo. Então, assim, o concept designer, na verdade, é o cara que vai só ter a ideia do design daquele personagem. Esse cara que, inclusive, vai receber o briefing. Entendi. Então, acontece muito, inclusive, de ser a galera do 2D. Entendi. E aí, então, já chega, na verdade, um design para o modelador. Certo. Agora, se você é quem está criando, principalmente quando se trata de projeto pessoal, porque projeto pessoal, normalmente, né, eu não fico pensando numa coisa tão mirabolante, tão complexa assim, né, como um briefing extremamente completo. Eu penso assim, caramba, eu quero fazer uma criatura, sei lá, robusta, eu quero exercitar, inclusive, eu penso muito no que eu quero estudar. Certo. Então, né, eu penso num briefing bem simples, então assim, eu penso um pouquinho na atmosfera, né, eu pego criaturas do nosso mundo mesmo, que vivem em uma determinada atmosfera parecida, né? Não é só... Porque assim, existe uma diferença entre criatura e personagem, né? A criatura, basicamente, ela é algo que é movida pelos seus instintos. Então, é algo que vai estar extremamente adaptado, o seu design precisa estar extremamente adaptado ao ambiente em que ela vive. É isso que determina o sucesso de sobrevivência dela, como, por exemplo, os animais. Né? Agora, quando você tem personagem, que é algo que tem uma comunicação, que é algo que vai... emitir ideias, né? Então você vai pegar toda essa questão do design adaptado ao ambiente, né? Mas em compensação tem o lance da comunicação, então você tem que atrelar essas duas coisas. E às vezes é uma coisa que é os dois, ou não? Por exemplo, o Hulk, ele é uma criatura e um personagem. Assim, existe aí um limiar, digamos assim, que ele é um blur, né? Rola um blur ali que as coisas meio que se misturam, né? Mas assim, de fato o Hulk, né, se a gente pudesse assim, categorizar, ele se encaixa em personagem. Porque ainda assim ele tem uma comunicação com os outros personagens ou o seu próprio ambiente, né? Ele vai expressar alguma ideia. Tudo bem que é quase que instintivo, porque ele é movido pela raiva. Sim. Então, assim, ele é um personagem muito próximo de ser uma criatura, digamos assim. Ele está muito perto ali do meio. Exatamente. Exatamente. É basicamente Mas aí, isso. beleza. Aí você foi lá, criou, independente de onde veio do briefing ou da sua cabeça, você foi lá, você começou com o ZBrush e você fez a sua criatura ou personagem. Isso. Aí a gente começa o processo de blocagem.
Blocagem, né? Esse é o nome que se dá. Isso. E a blocagem seria o quê? Após a modelagem? Não, na verdade é a primeira fase da modelagem. Primeira fase. Então eu começo a trabalhar com uma figura que é extremamente geometrizada. Entendi. Justamente para eu achar a proporção e começar a enxergar um pouco da silhueta. Né? Então, assim, quanto melhor for a sua blocagem, mais assertivo vai ser o resto da sua modelagem. Entendi. Eu costumo dizer, inclusive, que a blocagem é o processo, é a fase mais importante da modelagem. Olha. Porque se você fizer uma blocagem ruim, todo o resto vai nascer em cima de uma base ruim. Entendi. Então você se perde já logo no início. Entendi. Aí você fez a blocagem, moldou ali, e aí? Aí você tem os volumes principais, né? Inclusive fazer um teste de luz justamente para você ver como é que esses volumes estão se comportando. E esse teste é feito no próprio ZBrush? No próprio ZBrush. Não, no próprio ZBrush você tem iluminação do ZBrush. Ótimo. Né? Então você consegue inclusive direcionar, né? Fazer um redirecionamento da luz em tempo real que você já vai vendo, vai fazendo um teste dos volumes principais. Perfeito. Né? Aí você começa a trabalhar as formas primárias, né? Que são formas já um pouquinho mais refinadas, né? Você já vai começar a ver os olhos, você já vai começar a ver as porções, né, do nariz, boca, orelha, né? Você começa já a identificar, começa a jogar alguma personalidade, né, nesse design geral, digamos assim, esse design simplificado que é a blocagem, né? Sim. Aí sim, aí vem formas secundárias, né? Você já começa a colocar alguma coisa ali de um voluminho, né, de gordura, né, a própria alguma coisinha de repente da pele, alguma dobrinha, né, algo mais ainda assim relativamente macro, até chegar nas formas terciárias, que é o que a gente chama de detalhamento fino. Né? Esse é o último. Esse é o último. Aí você já começa a dar com ruguinha, micro ruguinha, poros, né, cicatrizes. E no caso do poro, você tem que passar pelo modelo inteiro e adicionando poros, ou dá pra você falar, isso daqui é pele, adiciona poros? Então, é aí que você pode dar o seu diferencial na imagem ou não. Sim. Né? Tem muita gente que chega nessa parte do detalhamento fino e simplesmente pega um alfa genérico e joga. Tudo bem, dependendo do design até vai funcionar bem. Mas, por exemplo, quando você está trabalhando com realismo, né, eu gosto de dar uma atenção minuciosa. Principalmente com a face. Principalmente com a face. Entendi. Né? Então, é quase que poros por poros, até porque os poros eles mudam de padrão dependendo da área da pele. Né? E dependendo, inclusive, do movimento que aquela determinada porção faz, os poros, eles, inclusive, vão ter um certo direcionamento. Interessante, hein? Então, para que você tenha, né, de fato, um diferencial na sua imagem, se você está procurando realismo, né, é legal você investir, eu não falo nem perder, né, você investir uns dias, né, só no detalhamento fino no final vai fazer diferença. Pra você fazer uma arte dessa? Olha, você modelar um personagem desse, mas não precisa falar exatamente. Sim. Um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, enfim, qual que é o tempo que você gasta para fazer algo se você assim? for levar em consideração, né, toda a parte do corpo, e aí tem a indumentária, de repente ele tem uma roupa, alguma coisa assim, né, acho que assim, para terminar legal, né, tá redondinho, né, eu acho que 15 dias ou... 15 dias. Né, assim, se você quiser também fazer uma retopologia, aí vai até pode pegar um pouquinho mais aí de tempo. Então imagina que isso varia. Aí, isso um indivíduo só, né? Indivíduo só. Ou seja, existe a possibilidade de você fazer colaborativamente a criação de um Isso acontece muito. Isso na indústria acontece muito. E como é que funciona? Você desenvolve a pele, você faz os dentes, você faz a boca, você faz o olho? Não. Ou cada um faz uma camada? Pode acontecer, inclusive, de cada etapa dessa ser desempenhado por um artista diferente. Por exemplo, se você pega o King Kong, né? O último que saiu. Né, se eu não me engano, teve um modelador, né? Mas aí, por exemplo, isso chegou depois do Cris Costa, né, que é um brasileiro que trabalha na ILM, né, que é um deus do 3D, digamos assim. Tá né? convidado meu ídolo aqui no Creativo Cast conversar com a gente. Né, sensacional, o cara é gente finíssima, né? Inclusive teve uma participação muito importante na história do 3D aqui no Brasil. Que legal. Né? Mas enfim, para ele já chegou um modelo muito já encaminhado, né? E ele ficou basicamente ali só responsável pelo detalhamento. Né? Ele é um cara que inclusive é mestre, né, nessa parte mesmo de você fazer os detalhezinhos daquele, é quase que poros por poros, assim, ele já tem muita manha, tem muita mão, hein, meu assim, amigo?
Se você olhar o 3D making não é uma off, coisa simples, hein? pegar o making off do King Kong mesmo, você vai olhar o modelo, né, ou até de outra produção, né, você vai ver que, caramba, é minucioso. Então, mas isso é uma coisa mais voltada pro cinema, não é? Sim, No game você não tem esse tipo de detalhamento, ou tem? Então, por exemplo, se você pegar, né, o último hype aí que teve, que foi o God of War, o último que saiu, né, você vai ver que é algo relativamente, assim, dá pra dizer que é igual, né? É mesmo? Então existe esse nível de detalhamento no game também. Exatamente. Os engines já estão robustos o suficiente para renderizar em tempo real esse tipo de detalhamento? Então, o que acontece? O detalhamento, ele é de fato feito no high-end, no ZBrush. E aí, essa informação, ela, de repente, vai ter uma queda, digamos assim, de qualidade para que isso seja viável em render em tempo real. Ou seja, o cara faz na melhor matriz o possível. Exatamente. Depois, se a gente pensar, fazer uma analogia a isso para o nosso mercado, a gente capta ou em película, ou em 4K, 6K, 8K, e depois a gente faz as cópias em Full HD para distribuição em massa. Seria mais ou menos essa lógica. Essa analogia. Seria isso. Né? Então, assim, no game, né, quando você estiver jogando, você não vai ter uma mesma qualidade de cinema, porque ele vai ter que processar aquilo tudo em real time. Né? Mas, de qualquer forma, a sua matriz ela é exatamente igual à do cinema. Fantástico. Né? Se você pegar, né, o making of do God of War, você vai ver os modelos no ZBrush e você vai ver que tem os porozinhos, tá tudo lá, tá toda a informação curioso lá. agora, eu vou lá assistir esse making of. Vai dar uma sacada no ArtStation do Rafael Grassetti, tem muita coisa lá. Ele foi, inclusive, líder de modelagem, né, de character na Santa Mônica, né? Muito legal, adorei. Eu vou dar uma olhada nisso, porque apesar de não ser o meu core business, eu sou um grande entusiasta do 3D. Acho uma arte incrível, arte de artístico e arte de paciência, porque tem que ser paciente para trabalhar nisso. É fazer, refazer, não gostei, faz de novo, apago, traz, renderiza, não gostei, muda a iluminação. É uma coisa louca, né? Agora tá um pouquinho melhor, digamos assim, por causa do avanço das máquinas. Chegamos em TGPUs agora decentes. Mas imagino que há 10 anos atrás você devia vontade de dar um soco no computador. Tinha que ter uma paciência mesmo, mas assim, a ansiedade é uma coisa que tem que ser exercitada no artista. O artista que é ansioso, ele já está no caminho errado. Ele não é artista. Ele está correndo um grande perigo de se frustrar e chegar numa hora... Ou ele chegar num platô de qualidade, ou ele simplesmente começar a ficar desiludido mesmo com a área, porque assim, é um lance que você tem que aprender a lidar com a paciência, né, e respeitar realmente as etapas e o cuidado que você tem que ter com cada fase. Agora, a gente falou já do seu histórico, que é incrível, falamos um pouco dos seus personagens, que dá pra ver, eles falam por si só, não precisa de explicação. Agora vamos falar o seguinte, pro cara que quer começar. Sim. O cara que quer entrar no ecossistema. Primeiro, é um negócio lucrativo? É um negócio, assim, dá para viver de 3D no Brasil hoje? Você acha que se o cara tiver talento e tudo isso que a gente conversou, essa vocação, essa vontade, e cair de cabeça no assunto, se vive bem, ganha dinheiro com 3D no Brasil? Então, vai depender muito da indústria que você quiser investir as suas habilidades. Sim. Né? Então, por exemplo, a indústria de arquitetura, né, de design e visualização, ela já é muito difundida no Brasil. Então, assim, o cara que está começando, né, dali a pouco ele já começa a amadurecer um pouco mais a sua modelagem, né, o seu render, ele já, digamos assim, consegue relativamente rapidamente ter algum retorno, ele começa a entrar no mercado aí de arquitetura digital. Sim. Né? Agora, quando se trata de indústria do mídia e entretenimento, ou a publicidade, né? A publicidade é um outro que é relativamente acessível, né? Mais acessível. Né? Você tem, inclusive, grandes produtoras no Brasil, mas, querendo ou não, são empresas que são relativamente pequenas e de médio porte, né? Não são gigantes. Então, assim, mas a publicidade, né? Inclusive a galera faz muito freela para as produtoras, né? As produtoras contratam muito freela também. Então rola. Né? E você consegue, se você tem um bom portfólio, você
Você consegue, inclusive, fazer fila para fora, né? Legal. Publicidade. A publicidade é uma indústria ela é bem aberta também. Né? Só que assim, já exige um nível de qualidade bom. Então, não adianta você... começou no 3D e você já quer... ganhar $1 milhão. Não vai acontecer. Você acha que o Brasil está quase lá, já está lá, está para chegar lá? Se você pegar o indivíduo, o profissional, a gente tem pessoas de extrema qualidade. Que bom. Né? Que não deixa a desejar para ninguém. Né? O lance é que assim, a gente tem um problema só disso estar um pouco pulverizado. Porque o país é muito grande e a gente não tem uma indústria forte, grande, principalmente quando se trata de cinema e game. Né? Entendi. O game, assim, ele está em uma expansão absurda, né? A gente já tem muita coisa, mas ainda é pequeno se você comparar com os outros países. Os Estados Unidos ou o Japão, né? Ou outros países. Então, assim, o indivíduo a gente tem até a mão de obra, né? Mas a indústria, de fato, ela ainda não consegue abraçar essa galera. Então, o que normalmente acontece? Quando alguém começa a chegar num nível de qualidade realmente muito bom, esses caras normalmente eles saem, né? E assim, é aquele lance. Eu acho que tudo, na verdade, não é uma relação unilateral, né? É sempre uma coisa bilateral. A indústria tem que ajudar a mão de obra a ser formada, assim como o indivíduo tem que ajudar a indústria a se formar e, inclusive, o mundo acadêmico. O mundo acadêmico ele é extremamente importante para que você consiga criar uma indústria forte. E aí, nesse caso, você fala que deveria, na sua opinião, adicionar esses conhecimentos na educação de base das faculdades, seja de publicidade, propaganda, design, etc. Então, o que acontece é que, assim, se você pegar cursos de graduação, né, a gente já tem alguns, mas eles são relativamente novos. Entendi. Então, e você não tem ainda aquela proliferação, aquela quantidade de graduações na área, né, que de repente fomente muita mão de obra. Entendi. E fomente inclusive a indústria, né? O que a gente tem muito é curso livre, só que o que acontece? Muitas das escolas elas têm um foco muito comercial, então muitas vezes deixa a desejar no que, de repente, o indivíduo precisaria para, de fato, se tornar um profissional já mais completo. Entendi. Né? Então, isso atrapalha um pouco. Né? Mas e se você tivesse que sugerir um caminho? O cara está assistindo aqui, o meu amigo, ou ele está ouvindo esse podcast, e ele fala, é isso que eu quero da minha vida. Qual é o caminho? Vai para a faculdade? Não, faz o curso, aprenda, cai de cabeça, passa aí os finais de semana sem dormir, como é comum para nós. Sim. Qual é o caminho das pedras? Para o cara chegar no nível, por exemplo, no seu nível. Bom, seria basicamente, né, você primeiro curtir, né, gostar. Que não adianta, né? Porque fazer isso daqui por obrigação você não vai fazer nunca. Não vai para frente. Não tem como. Né? E aí você fazer, eu acho legal você fazer um curso livre. Legal. Né, um curso, de repente, até básico, até para você conhecer, Sim. Né, e querendo ou não, é um prazo curto. Então você meio que vai se descobrir e muitas vezes você já consegue até se descobrir dentro da pipeline o que você gosta mais, se é modelagem, se é iluminar. Porque é aquilo que a gente falou antes de começar a conversar, o 3D é tão amplo. Exatamente. Porque tem tantas vertentes que você pode entrar no 3D, que nem você falou, game, cinema, arquitetura, mesmo dentro do cinema. Sim. Tem são vários tipos de profissionais dentro do 3D. Tipos diferentes, o cara que modela, o cara que faz cheiro, o cara que faz iluminação. Exatamente. Eu, particularmente, por vir de cinema, adoro iluminar, né? Sim. O que eu mais gosto é no ambiente 3D, colocar meu Fresnel no lugar certo. Deixar tudo bonito, né? Deixar como se fosse uma fotografia real. Daqui a gente agora que tem essas luzes, ou seja, eu tento simular a realidade. Sim. E aí dentro do cinema já também tem um leque grande. Sim. Como tudo na vida, então, é ir atrás dessas informações, estudar e a repetição que faz a excelência. Então assim, seria você procurar uma orientação, que eu acho legal, e aí se você curtir e ver que é a sua mesmo, você pode até investir numa graduação, até porque me perguntam muito, inclusive, sobre esse lance da graduação.
E é interessante porque assim, o que eu penso, né, em relação a isso? Eu acho que a experiência universitária ela é muito válida. Total, concordo. Então, existe uma forma de você tratar o conhecimento dentro do ambiente universitário que é diferente de você estar no curso livre ou você estar como um autodidata. Porque você precisa documentar as coisas, existe inclusive uma forma de você evoluir, né, em determinada coisa que você está produzindo. Né, existe a forma correta, existem regras a serem seguidas. E é extremamente importante que você aprenda a seguir regras e a respeitar etapas e respeitar, inclusive, o seu próprio aprendizado e o conhecimento que você está lidando. Então, eu acho que a experiência universitária ela é muito válida nesse sentido. Só fazendo um parênteses, que acho que você esqueceu de mencionar, a relação humana também não é importante? Claro, extremamente importante. Né? Eu ia falar isso porque uma das coisas que eu acho que faz falta, né, às vezes o cara está aprendendo, é olhar para o lado e falar, o que você acha disso daqui? Exatamente. Né? Então, assim, eu acho legal a experiência universitária, e aí é claro, né, o lance é que, assim, como os cursos eles são relativamente novos ainda, o mundo acadêmico também ele meio que está se encontrando. Você não tem necessariamente, de repente, um número de mestres para ensinar. Então, assim, o curso livre ele ainda é muito válido e, digamos assim, que seria a grande matriz da formação do profissional de 3D, tá? Só que, é claro, você está ligado à comunidade de 3D extremamente importante. Quando você fala ligado à comunidade 3D, você quer dizer o quê? Fóruns, grupos de Facebook. Mas respondendo, perguntando tudo, ou seja, participar. Tudo, inclusive postando trabalhos. Recebendo feedback do seu trabalho. Isso. Eu imagino que seja de extrema importância. Extremamente. Extremamente importante. Então, assim, é um pacotão, na verdade. E você entender que, para que você seja um artista de fato, é aquele lance que a gente estava falando. Você, sim, precisa estar extremamente bem embasado tecnicamente dentro dos softwares, porque é isso que vai viabilizar o seu conhecimento conceitual ele ser aplicado. A sua criatividade ser executada. Isso, mas a sua parte conceitual precisa ser trabalhada. Você tem que ter em mente que você precisa estudar, sim, luz, cor, anatomia, que você precisa exercitar a sua observação, que de repente é legal sim você ter contato com outros tipos de arte, como a própria escultura tradicional ou desenho. Não necessariamente essas são coisas fundamentais, mas são coisas que podem te somar. Não é fundamental, mas ajuda a compor o profissional completo, digamos. Exatamente. Quanto mais experiências, né, você puder viver, melhor você vai aplicar, né, dentro da técnica. No final isso vai acabar aparecendo no seu projeto final, na qualidade do seu produto final. Exatamente, é isso que eu acredito. Né? Essas coisas não determinam necessariamente se você vai ter uma qualidade maior ou pior, mas de qualquer forma elas vão te dar uma qualidade. Total, eu tenho que concordar. Meu, adoro esse assunto, assim, por mim eu ficaria umas 3 horas falando com você, sugando a sua mente aí, porque é uma coisa que é incrível. Queria até já convidá-lo para a gente continuar essa conversa no segundo momento, mas agora, para quem quer saber mais a respeito do seu trabalho, onde eles te acham, você tem site, como é que as pessoas começam a conhecer um pouco do seu trabalho? Então, eu tenho, né, o meu curso online, que é philipehudson3d.com. Legal. Né, então, inclusive, eu já criei, um cronograma, né, de curso, né, uma grade, justamente para que você consiga começar da melhor forma. Fantástico. Né? Mas basicamente, por enquanto, o curso ele gira em torno do ZBrush, né? É muito em cima do design mesmo, certo, de personagens e criaturas, mas obviamente existe a técnica em cima disso. Você também pode me encontrar no YouTube, né? Se colocar lá Felipe Hudson 3D, vai me achar a primeira sílaba com I mesmo, Filipe, né? Que vem do grego, filos, hipo, amigo dos cavalos. Ah, legal. Mas é Felipe Hudson 3D.
E no meu canal, né, às vezes eu trago informação mesmo de novidades dos softwares, né, já consegui trazer a galera, por exemplo, da Autodesk mesmo para falar sobre as novas features e tudo mais. Bem legal. Né, e trago inclusive outros artistas justamente para trazer outras formas de enxergar a área, né, inclusive artistas que desempenham funções diferentes dentro da pipeline. Fantástico. Então dá para a galera ter né, começar a conhecer melhor, né, então a galera que de repente está começando, né, já vai conhecer um pouquinho de como funciona o trabalho no dia a dia, inclusive dependendo até dentro de determinados estúdios famosos, como a Santa Mônica, né, eu tive a oportunidade de trazer o Rafael Grassetti, né, que participou ativamente do God of War, né, outros artistas como o Alex Oliver, né, que é muito conhecido também, né, e tem uma pegada muito forte na escultura tradicional. Então, assim, tem o canal do YouTube, né? E tem as páginas do Facebook, legal, que tem o Felipe Hudson 3D, onde, né, eu sempre estou notificando ali tudo que eu estou fazendo. Bacana. E tem um espaço que é direcionado para os alunos e também para galera que estuda 3D, que curte, que vai lá, chega lá, posta trabalho, pergunta. Bacana. Né? Então, assim, fomenta a indústria. Exatamente, resolvi formar uma comunidade ali para o pessoal trocar ideia, né? Então, assim, se você tem dúvida em alguma coisa, né, você posta lá, a galera responde, às vezes eu respondo, né, que é o Vortex CG. Então, o Vortex CG, né, é um grupo mesmo de Facebook, é um grupo fechado, mas se você pedir lá, eu libero, deixo você entrar. Fantástico. Tranquilo. Não tem desculpa para não achar ele. Aonde você olhar, você vai achar o Felipe. Seja no Facebook, YouTube, site. Tem Instagram também, Felipe Hudson 3D. Instagram, tô lá também. Aonde qualquer mídia que você esteja consumindo, ele está presente. Que eu acho que é uma tendência agora, todo mundo tá aí se expondo em todas as redes possíveis e impossíveis da internet, então não tem desculpa para você não ir atrás dele, não conhecer o trabalho, é um trabalho incrível, dá para vocês, assim, por cima, conhecer o trabalho dele, um trabalho extremamente especializado, que tem tudo a ver com a indústria criativa, um exemplo claro da nossa indústria. Então, se você tem interesse, quer começar, você já começou e quer se aperfeiçoar, entre em contato, conhece o trabalho dele. Se tiver dúvida também pode comentar aqui nesse vídeo, que eu tenho certeza que a gente encaminha para ele. Vá atrás, porque é uma área encantadora, é maravilhoso, é abrangente, dá para você... não gosto de game, tudo bem, tem outra área, tem outra indústria que você pode entrar, mas se você é criativo, e a tendência é cada vez mais 3D, né? Você deve concordar comigo. Agora sim. Em virtual reality, cada vez mais o 3D está presente na nossa vida de alguma maneira, seja no game ou nas nossas atividades. Então vai atrás, conheça mais, procure saber, pergunte, envolva. E o Creativo Cast está aqui para isso, né? Que é para abrir a sua cabeça, para que você se inspire em pessoas como o Felipe, que fazem um trabalho que vocês estão conhecendo agora, que é de tirar o fôlego. Então, obrigado pela sua audiência. Em breve, amanhã temos outro capítulo do Creativo Cast e te vejo na próxima, Felipe. Valeu, valeu pela presença. É nóis demais. Junto. Até a próxima. Brigadaço aí. Valeu.